Fala pessoal, vou trazer para vocês aqui agora a entrevista do David Ancelotti, depois da vitória aí contra o Atlético Mineiro, mais uma vez uma vitória contra o Atlético Mineiro e com um jogador a menos. Eu vou deixar essa entrevista coletiva dele aqui para vocês, e se você que não é inscrito aí no nosso canal TV React do Futebol, já se inscreve aí pessoal, deixa o like de vocês. Você botafoguense que está assistindo aí essa entrevista do Ancelotti, se inscreve no nosso canal, deixa o like de vocês, dê esse apoio para nós. Canal TV React do Futebol sempre vai estar trazendo vídeos aqui para vocês referente ao futebol brasileiro e futebol pelo mundo, pessoal. Então assiste a entrevista de Ancelotti exaltando aí a bela vitória aí com um jogador a menos contra o Atlético Mineiro mais uma vez. Vamos assistir aí, pessoal. A torcida do Botafogo ela criou uma frase depois que o Botafogo ganhou a Libertadores no ano passado. E toda vez que chega um sábado, ela usa essa frase, que era um sábado como esse. E hoje caiu de ser um sábado diante do Atlético, vencendo o jogo e também com a menos, e hoje no seu comando. Queria que você falasse um pouquinho da importância dessa vitória e, claro, a sua avaliação da partida. Obrigada. A importância da vitória nesse momento é grande. É grande, porque a gente merecia esses 3 pontos, essa vitória, essa satisfação. Porque passamos por um momento difícil, mas os jogadores não baixaram a cabeça, seguiram trabalhando. É um jogo como hoje a gente precisava. Realmente precisava, pessoal, porque o Ancelotti estava balançando no cargo, muita pressão da torcida para cima dele, muitas críticas, não só no Brasil, mas fora do Brasil. E essa vitória foi crucial para ele poder respirar um pouco, ter ali aquela tranquilidade para continuar trabalhando e daí para frente lutar aí pelo G4 e se manter no cargo para o próximo ano aí ele mostrar realmente se ele veio para ficar como treinador, né? É um time que com muita adversidade na segunda etapa tive uma boa atitude. Falamos muito nos últimos dias de ter uma melhor fase defensiva, de trabalhar, de começar com uma boa fase defensiva e a atitude na fase defensiva. Gestionar melhor os momentos do jogo, que contra o Mirassol não gestionamos bem. Hoje fizemos todo o que falamos, aconteceu, era um jogo que a gente precisava. Davi. Pessoal, ele precisava porque no jogo contra o Mirassol, o Botafogo jogou um primeiro tempo primoroso, um futebol que está ali entre ali os 3 melhores futebol do Brasil aqui e da América, naquele primeiro tempo contra o Mirassol. Foi perfeito o primeiro tempo, mas no segundo tempo, essa atitude que ele falou que o Botafogo teve hoje, não teve lá no Mirassol. Então, nessa parte, eu acho que ele conseguiu consertar, né? O Botafogo melhorou a atitude, mudou muito a atitude dele e com um jogador a menos, manteve aquele padrão, aquele comportamento em campo como ele queria e conseguiu sair com a vitória, né? Mais uma vez uma vitória para cima do Atlético com um jogador a menos, né? Boa noite, Leonardo Pereira do portal Jogada 10. É claro que a expulsão condiciona o jogo, né? Condiciona até a análise também. É uma vitória num contexto de adversidade, muito importante para a sequência do campeonato. Mas eu queria saber a sua análise do primeiro tempo, quando estava 11 contra 11. Por favor, e parabéns pela vitória. A análise, quando a gente estava 11 contra 11, foi uma primeira etapa muito bloqueada. A gente queria fazer uma pressão com encaixe individual e a gente conseguia eles jogar muitas vezes com goleiro e depois jogar direto, mas a gente perdia um pouco a segunda bola, perdia um pouco duelos e com bola também não tínhamos essa mobilidade, esse ritmo que a gente precisava para gerar oportunidades de gol. Claramente na segunda etapa foi um jogo diferente, mas uma primeira etapa onde o jogo não tinha muito ritmo. Acho que Mineiro também queria um jogo com pouco ritmo, porque jogaram em Bolívia e conseguiram baixar um pouco o ritmo do jogo. David, que Ryan Leão, atrás da jogada. Chama muita atenção que quando o Cristiano foi expulso, você não mexeu no time, manteve os mesmos jogadores e terminou o jogo só com 3 substituições. Perguntar para você o que fez você manter os mesmos jogadores, deixar ali o Savarino, o Santos ali na frente, fez o gol, e só usar 3 substituições, enfim, não usar as 5. Pessoal, até isso o Botafogo hoje fez parecido com a final da Libertadores, né? O Ancelotti fez uma atitude parecida com a do Arthur Jorge, não mudou o time,
manteve ali, ó, o trio de hoje, Santi, Montoro e Savarino, aonde dois desse trio aí foram essencial para o gol da vitória, né? Aí foi parecido assim como lá da final da Libertadores, que nem o Arthur Jorge manteve, né? Luiz Henrique, Almada e o Savarino, né? E hoje foi Savarino, Santi Rodrigues e Montoro, onde o Montoro fez uma bela jogada e cruzou, e a bela cabeçada aí do Santi com aquele golaço de cabeça ganhando do Atlético. Sì, perché a nostra fase defensiva no blocco meio achava que foi boa na primeira etapa. Trocava a ausência de Cris claramente na hora de sair do bloco baixo para ir para frente, para fazer uma pressão alta. Mas sem ele, só trocava que Vitor Hugo ficava livre, mas Vitor Hugo não pode fazer gol. Então Vitor Hugo tem que jogar. E depois não, acho que nos corredores laterais, na segunda etapa, mantivemos uma boa proteção do nosso gol, por isso não queria cambiar, porque acho que o time foi sólido, estava sólido, não queria mudar, só queria mudar quando um jogador ficava cansado, mas manter a mesma estrutura. Até o final mantivemos a mesma estrutura, os últimos minutos com o Cuiabano fizemos uma linha de 5, mas o que cambiou foi que sem Ramos não podíamos ser agressivos, claramente. Pessoal, o que eu achei interessante também na mudança dele, eu estava assistindo o jogo, eu achei que ele ia colocar o Jefinho ali, ele colocou o Cuiabano. E depois eu entendi, né? E realmente foi o correto, porque o Cuiabano tanto ele tem força para atacar quanto para defender, né? Enquanto que o Jefinho, ele para atacar ele é bem, mas para defender ele defende muito mal. Ele conseguiu manter o padrão de defesa do Botafogo, o Cuiabano lá pela esquerda juntamente com o Marçal, e conseguiu manter ali o equilíbrio, e o time ficou defensivamente muito bem, e o Atlético não conseguiu mais uma vez fazer gol no Botafogo, né? Desculpa. Alan Santos do BTB Esportes, parabéns pela vitória. Você vai ter alguns desfalques, né, por conta de lesões e também por conta de cartão amarelo até cartão vermelho. Como que você projeta o jogo contra o Grêmio sem um jogador mais de referência como o Cris Ramos e o próprio Arthur? Como que você imagina esse jogo daqui para frente? Obrigado. Pessoal, esse jogo com o Grêmio vai ser crucial para o Botafogo. Se o Botafogo ganhar, já vai se consolidar ali no G4, ali na briga muito forte contra o Mirassol. Eu acredito que o Mirassol, como ele ainda não teve oscilação no campeonato, ele só foi na crescente, ele vai chegar um momento que ele vai oscilar, e o Botafogo, como ele já oscilou, a tendência é melhorar. Eu acredito que o Botafogo vai se manter ali no G4 e, se não perder a linha, vai conseguir se classificar para a Libertadores direto para fase de grupos. Mas também tem que manter um padrão, assim como ele falou no jogo de hoje, um comportamento defensivo muito bom que o Botafogo não teve contra o Mirassol. Bom, agora vamos pensar isso na segunda. Amanhã temos um dia de folga, mas vamos pensar nos problemas na segunda. Mas vou te dar uma resposta. Vamos fazer com os jogadores que temos, vamos avaliar os jogadores que ficam cansados também, com o departamento médico. E depois vamos ver os treinos, que temos um dia mais do Grêmio para preparar o jogo e depois tomar uma decisão. É verdade que no próximo jogo vamos ter com alguns desfalques, mas acho que costumamos bastante ter desfalques neste momento. Boa noite, David Alan Viana, RT Esportes e Rádio Manchete. Queria te fazer uma pergunta em relação a essa parte tática. Quando você teve o jogador expulso, acabou que te obrigou a povoar um pouco mais o meio-campo, né? Os jogadores que estavam mais nas extremas passaram a jogar mais no meio, né? Mais na mesma função, mais no meio. Eu queria saber se você aumentar esse número de jogadores no meio de campo pode ser uma nova tendência para resolver essas instabilidades defensivas, já que times que têm muitos jogadores no meio, como a LDU, como o próprio Vasco, que jogou ali com uma formação com mais jogadores de meio, sempre tem incomodado muito o Botafogo na superioridade numérica e acaba não desenvolvendo o jogo. Pode apontar uma mudança tática no time, essa questão do jogo de hoje? Acho que hoje o que tivemos na grande adversidade foi um cambio de atitude defensiva. Dos pontas
um trabalho de Montoro e Santi fantástico. O ponta tem que trabalhar fechando dentro, como fizeram eles nesse jogo. Não acho que temos que mudar muito taticamente. Temos que ter esse tipo de atitude quando defendemos, quando retornamos, quando a bola muda de corredor. E acho que jogando juntos, com o tempo, eles vão melhorar, porque Santi não jogou muitos jogos nessa posição e cada jogo vai melhorando. Álvaro também, um jogador jovem que precisa melhorar o conhecimento tático que ele tem defensivamente. Acho que é onde mais tem que melhorar, porque talento não se discute. E hoje fez um jogo para contestar bem, responder bem, é que essa atitude ajudou muito taticamente o time. Boa noite, David. Gustavo Bandeira do Fogo na Rede. Parabéns pela vitória. Hoje, como você falou, né, no lance do gol, o Montoro teve uma participação fundamental aí, com uma bela assistência, e é nítido que o time melhora muito ofensivamente aí com a presença dele. Mas ele, diferente aí de outros jogadores de outros clubes, ele foi liberado para a disputa do Mundial Sub-20. Eu gostaria de saber o porquê a liberação dele do Barreira em um momento tão importante da temporada e em que a equipe já tem tantos desfalques. Obrigado. Porque primeiro é uma decisão do clube, eu tenho que respeitar, e segundo é um sonho para ele. E não vamos manter aqui um jogador que tem um sonho de jogar com a sua seleção. Então por isso foi a decisão. Concordo que é um jogador fundamental, que é um jogador que tem o último passe, que tem desequilíbrio sem ter muita velocidade, mas tem desequilíbrio porque tem 1 contra 1. É um jogador que genera perigo, mas sobretudo é um jogador que precisa melhorar a fase defensiva. Melhorar a fase defensiva e a pressão pós-perda. E ele vai melhorando. Com essa atitude ele seguramente vai melhorar. Oi, boa noite, David. Queria te perguntar sobre o Santi Rodrigues. O senhor não estava aqui no começo do ano, mas ele foi um jogador que chegou com bastante expectativa, principalmente pelo preço que pagaram. E aí acho que não é muito culpa do jogador carregar esse fardo, mas acaba sendo algo indireto. Queria te perguntar mais ou menos como lidar com o tempo de adaptação e maturação que cada jogador tem. E essa pergunta vai em cima do Santi, porque ele desenvolveu muito bem sob o seu comando. Com os outros treinadores ele não jogou muito. E no dia a dia, o que você tem feito para ele ter desenvolvido justamente sob o seu comando? A Santi, cada jogador precisa do seu tempo de adaptação. O que Santi tem agora é continuidade, ritmo de jogo e confiança. Eu não tenho segredos pelas prestações dele, é o mérito dele. Está fazendo muito bem, é um jogador intenso que ajuda muito o time no ponta direito. O que posso fazer com ele é dar confiança, porque é um jogador que tem capacidade para jogar pelo Botafogo. Nada mais. Boa noite, parabéns pela vitória, Alex, pela Rádio Bate-Fundo Esportivo. Hoje já foi perguntado aqui, o setor de meio de campo do seu time funciona muito bem, mas as suas 3 alterações foram nesse setor. Eu queria te perguntar o porquê você fez essas 3 alterações nessa faixa do meio de campo. Por cansancio. Veia Savarino cansado pelo trabalho que tinha que fazer, porque claramente ele tapava um meio, um volante na primeira etapa, porque outro volante estava tapado por Chris, e na segunda etapa tinha que tapar 2. Estava um pouco molesto com o adutor antes do jogo, não queria arriscar. Montoro também, por cansancio e porque precisava fazer uma linha de 5 nos últimos minutos. E Santi também, por cansancio. Mais alguém? Obrigado. Obrigado, boa noite. Bom, pessoal, essa foi a entrevista aí do Ancelotinho, e o que eu acho aí é que o Botafogo só precisa melhorar a atitude em campo. Porque o Botafogo, a gente vê que quando ele
acerta jogar um futebol, joga bem jogado, só que às vezes falta atitude lá para a reta final do jogo, e para mim é o que está faltando no Botafogo. E você, botafoguense, o que você achou das palavras do Ancelotinho? Já deixa nos seus comentários, não esquece de deixar o like e se inscrever no nosso canal aí, canal TV React do Futebol, que sempre a gente vai estar trazendo aqui, pessoal, vídeos do Botafogo. Se você é botafoguense, já se inscreve aí e dê esse apoio para nós com o like aí, beleza, pessoal? Até o próximo vídeo, valeu!